Hoje nós vamos falar um pouquinho de união e separação. Então eu não estou focando aqui nos filhos, mas o quanto é importante essa compreensão, né? Então a gente está vivendo num momento onde os casais finalizam uma relação e cada um acha os seus novos parceiros. Então vamos entender de que forma isso precisa acontecer para que contribua, né, para a felicidade efetiva desses novos relacionamentos. Então eu coloquei aqui um casal, né, que digamos que essa fosse a primeira união, tanto dessa mulher como desse homem, né? E aí, nessa união, chegou um momento onde eles optaram por uma separação, por cada um viver a sua vida. Esse momento já é um momento muito importante quando a gente compreende que o sentimento de um pelo outro, para que realmente se efetive uma separação, é a gratidão. Ou seja, é importante para essa mulher compreender que ela recebeu, né, aquilo que existia de bom, que ele deu, aquilo que ele podia dar na relação. E quando ele deu aquilo que ele podia dar na relação e ela consegue compreender isso, naturalmente fica mais fácil cada um deles respeitar e se posicionar para construir, para levar adiante a vida deles. A mesma coisa deve acontecer desse homem com relação a essa mulher. Olhar essa esposa dele, respeitar que ela fez aquilo que ela podia na relação, que ela contribuiu da forma que ela podia contribuir. E quando existe essa gratidão entre os membros dessa relação, cada um pode realizar, né, uma nova relação, cada um pode seguir a sua vida e o seu destino. Mas é muito importante esse respeito e essa consideração ao que eles já viveram. Então, digamos que esse homem e essa mulher, então, com gratidão, né, eles escolheram se separar. Se separaram e a partir disso existem as novas uniões, né? Então, a gente vai colocar um parceiro aqui para essa esposa, né? Vou colocar esse branquinho. E a gente vai colocar uma nova parceira para esse. O que a gente está vendo aqui seria a segunda união de cada um deles. E como é que essa união vai se processar? O que eu vou trazer aqui é o que eu vejo de mais desafiante nos processos de coaching, nas pessoas que nos procuram, tá? É a aceitação do parceiro anterior. Que na realidade não é uma aceitação do parceiro, e sim uma aceitação dessa nova realidade. Só vai existir realmente uma relação feliz quando, se eu for colocar aqui nessa nova parceira, ela aceita que existiu uma parceira anterior. Então, nesse momento, para que eu possa explicar, eu vou afastar um pouquinho esse novo parceiro aqui, né? E trazer para vocês a compreensão dessa relação. O que acontece normalmente é que essa segunda parceira, por ciúmes, ela não se coloca com aceitação pela primeira parceira do marido. A gente compreende que essa mulher sempre será a primeira esposa desse relacionamento. Ela sempre será a primeira esposa desse marido. E que para que essa relação evolua, ela só vai evoluir se houver aceitação. O que normalmente eu escuto são a segunda esposa, né? Em que isso também pode vir a partir de uma segunda união, terceira união, que por ciúmes elas se colocam para rejeitar essa primeira parceira. E quando existe essa rejeição, essa relação também não flui. Por quê? Porque não é uma relação verdadeira, né? Principalmente nos casos de filhos, e que a gente sabe
que normalmente existem os filhos de uma união, quando essa parceira rejeita essa primeira esposa, o que acontece com o marido é que ele não se sente inteiro para poder viver a relação com ela. Por quê? Porque se ele se colocar ao lado dela, já que ela não aceita a primeira esposa, a primeira família dele, ele se sente dividido entre essa pessoa que ele escolheu para viver com ele agora e a primeira família. É como se ele não pudesse dar atenção para essa segunda esposa, porque senão ele estaria traindo a primeira família dele. Ele estaria traindo e desrespeitando o lugar de cada um. E que existe amor aqui nessa relação, mesmo que eles tenham optado por separar. Então, a gente percebe que nesse sistema, para que haja harmonia, é muito importante aceitar essa realidade. Assumir o seu lugar e dar o lugar aos outros da forma que houve. Isso aqui é verdadeiro. Os filhos sempre serão os filhos dele, independente de como essa relação se vê. Como é que esse homem vai se sentir bem ao lado dessa nova esposa, podendo viver essa nova relação? Quando essa esposa, né, que é a segunda agora, aceita e dá o lugar para todos esses membros que vieram antes da relação com esse marido. Dar o lugar não significa que ela precise conviver diariamente com essa esposa. Dar o lugar é reconhecer internamente que existiu alguém e que veio antes dela. Quando ela internamente ela reconhece isso, naturalmente esse marido sente que ele pode ficar ao lado dela. Por quê? Porque todos esses aqui podem ter um lugar no coração dele. Ele não tem necessidade de se excluir, ele não tem necessidade de mentir muitas vezes que vai se encontrar com a primeira família para que ela não fique chateada ou não fique com raiva. A gente percebe muitas vezes isso. Quando esse homem não vê que existe essa aceitação do primeiro relacionamento e o lugar dos filhos, ele pode também vir a se afastar, gerando uma dificuldade para que essa união também flua de uma maneira harmoniosa. A gente fala da importância da gratidão. Tudo que vem antes precisa e deve ser reverenciado e a gente manifestar um sentimento de gratidão por aquilo que veio e que gerou de alguma forma uma possibilidade para que essa união se consolidasse. Então, o que seria o mais ainda, né, o mais eficaz para poder gerar um resultado ainda melhor, é que essa segunda esposa, e que não importa, poderia ser até uma terceira, uma quarta relação, olhasse para a relação que veio antes e conseguisse manifestar gratidão. Mesmo que, por mais desafiante que seja, essa esposa não precisa ir lá e falar isso diretamente, porque ela não vai conseguir, mas ela manifestar isso dentro do coração dela. Uma das frases que a gente usa aqui é ela dizendo, né, para o relacionamento que veio antes: muito obrigada pela relação que você teve, né, com o meu atual marido. Quando vocês não se deram bem, eu pude agora ficar ao lado dele. Então, por mais resistência que a gente possa ter nessa situação, da gente falar, nossa, mas é ridículo agradecer. Sim, é o agradecer. Porque ela só teve um lugar ao lado desse homem, porque a primeira esposa, junto com ele, de alguma forma, não puderam continuar juntos. Então, quando existe esse sentimento de gratidão e respeito ao lugar ao que veio antes, essa união aqui pode gerar harmonia e felicidade.